queria muito, tinha o desejo de fazer um templo, para que ele pudesse oferecer sacrifício para Deus, não só ele, mas também o povo. E ele foi para um lugar onde o Senhor colocou no coração de Davi para que ele viesse fazer o templo, e ele foi naquele lugar juntamente com o povo. E Salomão ali ofereceu sacrifício a Deus e fez uma oração ao Senhor e falou com o Senhor. E naquela mesma noite em que ele foi para aquele lugar, o Senhor se apresentou a Salomão. O Senhor se apresentou a Salomão e o Senhor perguntou para ele o que ele queria. O que ele queria que ele iria dar para Salomão. E nós sabemos que Salomão pediu, eu acredito que o bem assim mais precioso, que foi sabedoria. Porque a gente pede tantas coisas a Deus e muitas vezes a gente esquece de pedir a Deus sabedoria, né? E Salomão pediu sabedoria a Deus. Porque eu também acho que e acredito que ele não iria pedir riqueza, porque ele já tinha muitas riquezas, né? E mas para que tantas riquezas na mão de uma pessoa que não sabe administrar? Nós vemos tantas pessoas que ganham na Mega Sena, que ganham disso, ganham daquilo e acaba ficando sem nada porque não tem sabedoria, né? Não tem sabedoria, não sabe administrar o dinheiro. E o dinheiro na mão de tolo voa, né? E ele pediu sabedoria a Deus. E o Senhor achou lindo porque ele não pediu riqueza. Embora a riqueza um dia acabe, ele poderia pedir mais, né? Tanto que o Senhor falou assim, olha, já que tu não pedisse nem fazenda, nem riqueza, nem honra, nem a morte dos que te aborrecem, tampouco pedisse muito mais tempo de vida, nem pedisse riqueza, mas pediu sabedoria para que você pudesse julgar o meu povo, a qual eu coloquei em tuas mãos, eu vou te dar sabedoria. Eu vou te dar sabedoria e conhecimento, e te darei riquezas e fazendas e honra que nem o rei antes de ti teve, e nem tampouco depois de ti irá ter. Porque eu imagino ali agora a preocupação dele, né? Reinar um povo que não era pouco, né? E a sabedoria é algo que ele iria ali usar em tudo que fosse acontecer, na forma de julgar o povo, na forma de conduzir o povo, de ensinar o povo e até mesmo instruir na presença do Senhor. Ele tinha que ter sabedoria. Verdade. E eu fiquei estava pensando sobre muitos que abrem igreja, que se denominam pastores, né? Nós vemos aí pessoas que simplesmente chamam a pessoa e pede para ungir ali no momento, né, a pastor, e começa a conduzir o povo e ensina totalmente errado, porque não foi separado por Deus. Ou era para ser separado por Deus, mas ainda não era o tempo. E nós vimos muitas igrejas vir fechar por causa disso, porque se denominam pastores, mas não tem sabedoria nenhuma, porque não teve paciência de sentar para aprender, mas já quis ficar de pé para ensinar. E isso é um erro muito grande. E Salomão, ele tinha um reinado ali na frente agora para que ele pudesse ali conduzir um reinado, um reino e um povo muito numeroso. Então ele pediu sabedoria a Deus e o Senhor o abençoou com sabedoria. Aleluia. Mas não saía do coração de Salomão o desejo de fazer um templo para Deus. E aqui a palavra vai dizer que no segundo mês do 4º ano em que ele reinava aquelas terras, aquele reinado, quando ele estava já há 4 anos, ele veio a colocar em prática, né, o que o Senhor tinha colocado no coração dele, que era desde o tempo de Davi, que era construir esse templo. E aí ele pediu ajuda para o rei de Tiro. Ele veio pedir ajuda a Irão, para que Irão enviasse homens que soubessem mexer com ouro, homens que viessem fazer ali os utensílios da casa do Senhor, homens sábios que soubessem trabalhar com linho, que soubessem trabalhar com arte, que sabia mexer com tudo que ia precisar na casa do Senhor. E Irão ficou assim muito feliz, porque Irão conhecia Davi e tinha Davi como o Senhor, né? E ele falou assim: olha, Deus usou de beneficência contigo quando deu esse povo em tuas mãos. E assim como Deus foi com o meu Senhor, o teu pai,
Ele será contigo. E eu vou enviar homens para te ajudar. Tem um homem sábio que sabe mexer com ouro, que sabe mexer com todo tipo de pedra, que sabe mexer com o tecido, que sabe mexer com madeira. E eu vou te dar toda a madeira que você precisar. Aleluia. Cedros, vaias do Líbano, para que você possa construir esse templo. Aleluia. E eu acredito que o Senhor, acredito não, nós acreditamos, cremos e sabemos que o Senhor estava na direção de tudo. Verdade mesmo. Porque o templo ficou lindo, né? A gente não sabe como era, mas vendo figuras, a gente sabe que o templo era lindo. Porque o Senhor não habita em templo. O Senhor habita, aleluia, Jesus, no meio do povo. Porque o Senhor, aleluia, é Espírito. O Senhor, Ele habita no meio de nós. Mas quando tem uma casa chamada casa de oração, aí o Senhor se faz presente. Porque Ele ouve a oração, Ele ouve a adoração, e Ele se faz presente no meio do povo. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Por isso que Salomão queria fazer esse templo, para que ele pudesse oferecer sacrifício ao Senhor e que a glória do Senhor descesse naquele lugar. Aleluia, aleluia, glória a Deus. E assim o rei fez, enviou homens para trabalhar ali naquela obra, porque quando tem homens assim esforçados, né, que querem fazer a obra acontece. Aleluia, aleluia, glória a Deus. E ele falou assim: olha, eu quero muito fazer, então eu quero fazer esse templo para o Senhor, e se tu me enviar esses homens para fazer, eu creio que o Senhor vai habitar e vai habitar no templo, e a glória do Senhor vai descer neste lugar. E aí ele falou assim: olha, eu preciso muito, porque a casa que eu estou para edificar vai ser grande, porque o nosso Deus, Ele é maior do que todos os deuses. Eu preciso muito fazer esse templo, porque o nosso Deus é grande. O nosso Deus é grande e imenso. Aleluia. Aí ele fala assim, ó: porém, quem teria força para edificar uma casa, visto que os céus e até o céu dos céus não podem conter? E quem sou eu que lhe edificasse essa casa, sendo somente para queimar incenso perante ele? Manda-me, pois, agora um homem sábio para trabalhar com ouro, prata, bronze e ferro, e em púrpura e carmesim, que saiba lavrar ao buril, juntamente com os sábios que estão comigo em Judá e em Jerusalém, os quais Davi meu pai preparou. Manda também madeira, para que nós possamos construir esse templo. Aleluia, glória a Deus. E o rei Irão respondeu por escrito, falou para ele: porquanto o Senhor ama o seu povo, te pôs sobre ele rei. E disse assim: bendito sejam os céus e a terra, o que deu ao rei Davi um filho sábio, de grande prudência e entendimento, que edifica a casa ao Senhor e para o seu reino. E assim ele fez, enviou os homens e começaram a fazer aquele templo, começaram a construir o templo. E a palavra do Senhor diz que eles começaram a fazer os utensílios, começaram a fazer as paredes, começaram a fazer as colunas, começaram a fazer até os pregos, eles revestiram de ouro. E eu imagino que ficou muito lindo o templo do Senhor, porque o templo foi todo revestido de ouro. Aleluia, glória a Deus. E ainda fez os querubins para ficarem no lugar da tenda da congregação. E no lugar onde estavam os querubins, colocou a presença de Deus, a arca da aliança. Aleluia, glória a Deus. E colocaram todos os utensílios. Só que o lugar era pequeno para oferecer, porque ele ofereceu muitos bois, 120 ovelhas, se não me engano, e 20 mil bois, e sacrifício em adoração a Deus. A gente pensa, mas é tanto? Ofereceu isso tudo, porque o nosso Deus, Ele é digno de ser adorado e engrandecido, irmãos. Glória a Deus. Quem quer adorar o Senhor não olha para a quantidade, não olha se vai gastar muito, não olha se vai pesar no bolso, não. Porque quem adora o Senhor, quem ama fazer a obra do Senhor, quem se preocupa com a obra, não olha para a quantidade, mas aquilo que está acessível para você, faz. Aleluia, Jesus. E Salomão foi assim, ele ofereceu muito, porque ele sabia que o Senhor ia abençoar grandemente aquele lugar. Ele sabia. Imagina Jerusalém, um lugar onde o
o povo subia para adorar a Deus. Agora tinha um lugar onde eles poderiam ali adorar o Senhor, onde eles podiam oferecer, né, sacrifícios e adoração a Deus. E ali o reino ficou muito mais próspero, porque muitas pessoas queriam visitar não somente o rei, mas também o templo. Aleluia, glória a Deus. E continuaram fazendo aquela obra. E a palavra vai dizer que quando terminaram de fazer o templo, Salomão fez uma oração ao Senhor, muito feliz porque a obra já tinha sido concluída. E ele fez uma oração ao Senhor falando assim: Senhor, o Senhor habita no meio das trevas, e eu te tenho edificado uma casa para a morada e um lugar para a tua habitação. E aí ele virou para o meio daquele povo e começou a abençoar toda aquela congregação. E falou: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que falou pela sua boca a Davi meu pai, pelas suas mãos o cumpriu, dizendo: desde o dia que tirei o meu povo da terra do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel, para edificar nela uma casa em que estivesse o meu nome. Nem escolhi homem algum para ser chefe do meu povo, porém escolhi Jerusalém, para que ali estivesse o meu nome. E escolhi Davi, que tivesse cargo do meu povo Israel. Também Davi, meu pai, teve no seu coração o edificar uma casa no nome do Senhor. Porém o Senhor disse a Davi, meu pai: porquanto tivesse no teu coração o edificar uma casa em meu nome, bem fizeste de ter isso no teu coração. Contudo, não edificarás a casa, mas o teu filho que há de proceder de teus lombos, esse edificará a casa ao teu nome. Assim confirmou o Senhor a palavra que ele falou, porque eu me levantei em lugar de Davi meu pai, e me assentei sobre o trono de Israel, como o Senhor disse, e edifiquei a casa ao nome do Senhor, Deus de Israel. E pus nela a arca em que está o concerto que o Senhor fez com os filhos de Israel. Aleluia. E ele fez a oração diante do altar do Senhor, de frente de toda a congregação. E ele falou assim: ó Deus de Israel, não há Deus semelhante a ti, nem nos céus e nem na terra, como tu guardas o conserto e a beneficência aos teus servos que caminham perante ti. Aí ele fala assim: Senhor, se o povo vier a pecar contra ti, e o povo se arrepender e se voltar a ti, perdoa o povo. Senhor Deus de Israel, verdadeiramente habitará Deus com os homens na terra? Eis que o céu e o céu dos céus não te podem conter, quanto menos essa casa que eu tenho edificado. Atende a oração do teu servo e a súplica ao Senhor, meu Deus, para ouvirdes o clamor e a oração do teu servo perante ti. Que os teus olhos estejam dia e noite abertos sobre este lugar, de quem te dissestes que ali porias o teu nome, para ouvires a oração do teu servo fazer nesse lugar. Ouve a súplica do teu servo e do teu povo de Israel que fizeste nesse lugar, e ouve tu do lugar da tua habitação, desde os céus. Ouve, pois, e perdoa quando alguém pecar contra ti, contra o teu próximo, e lhe puser juramento de maldição, para se amaldiçoar a si mesmo, e o juramento da maldição vier perante o teu altar nesta casa. Ouve tu então dos altos céus e julga os teus servos, pagando ao ímpio, lançando o seu proceder sobre a sua cabeça, e justificando o justo, dando-lhe segundo a sua justiça. Ele fala assim: então ouve tu desde os céus, e perdoa o pecado do teu povo, e faze-os tornar a terra que tem dados a eles e a seus pais. Aleluia. Ouve tu desde os céus, e perdoa o pecado de teus servos e do teu povo Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e dá chuva sobre a terra, que deste ao teu povo em herança. Havendo fome na terra, havendo peste, havendo queimadura dos trigos ou ferrugem, gafanhoto ou lagarta, cercando algum dos teus inimigos nas terras das suas portas, ou quando houver qualquer praga ou qualquer enfermidade, toda oração e toda súplica que qualquer homem fizer, ou todo o teu povo Israel, conhecendo cada um a sua praga e a sua dor, e estendendo as suas mãos para esta casa, então ouve tu desde os céus, do assento da tua habitação, e perdoa, e dá a cada um conforme todos os seus caminhos, segundo conheces seu coração,
pois só tu conheces o coração dos filhos de Israel. E assim ele fez uma oração longa, uma oração muito assim, da alma para Deus. E Deus ouviu. Não vou ler porque ele fez uma oração muito extensa, mas em todo o tempo ele pedia pelo povo. Em todo o tempo ele pedia para que o Senhor perdoasse se o povo viesse se arrepender de algum mal que cometesse. Em todo o tempo ele pedia: Pai, se alguém pegar contra ti, que o Senhor perdoe e que o Senhor julgue conforme a tua vontade. Aleluia. Glória a Deus. Aí ele fala aqui no finalzinho, no 41, assim, do versículo 6: Levanta-te, pois, agora, Senhor Deus, para o teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza. Os teus sacerdotes, ó Senhor Deus, sejam vestidos de salvação, e os teus santos se alegrem do bem. Ah, Senhor Deus, não façais ir ao rosto do teu ungido. Lembra-te das misericórdias de Davi, teu servo. E a palavra vai dizer no capítulo 7, que ele, acabando de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Aleluia! De forma que os sacerdotes não podiam nem entrar, porque a glória do Senhor era tão grande naquele lugar e tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se curvaram diante da tenda, se curvaram diante ali, aleluia, Jesus, do templo, e colocaram o rosto sobre terra e adoraram ao Senhor, porque eles viram que o Senhor estava ali confirmando a aliança. O Senhor estava recebendo e respondendo a oração de Salomão. Aleluia, glória a Deus. E o povo viu que Deus era com aquele povo. Aleluia. Imagina, irmãos, que privilégio estar em um lugar onde o templo do Senhor foi construído em adoração a Ele, e aonde a glória do Senhor desceu naquele lugar, aonde a glória do Senhor ia descer ali naquele lugar. E Deus somente falou assim: se o povo andar na minha presença, e se o povo não se desviar do meu caminho, perpetualmente eu irei habitar neste lugar. Porém, se o povo se desviar do meu caminho, aí eu me afastarei desse lugar, e os homens maus tomarão de conta deste lugar. Mas o Senhor estava ouvindo ali, estava recebendo, porque foi 7 dias ali de consagração do templo e dos utensílios da casa do Senhor, e depois mais 7 dias de festa. E Salomão orando ao Senhor. Muitas vezes a gente ora, irmãos, e não vê o Senhor respondendo. Aí a gente desiste, porque acha que Deus não ouviu a oração. Meu Deus, aleluia. Mas Salomão estava ali orando. E a construção do templo não foi um dia, igual aqui está falando. A gente pode ler aqui esses versículos rapidinho, em meia hora, 1 hora a gente lê. Mas a construção do templo não foi assim, tão rápido. Teve um processo, porque o desejo dele era apresentar culto ao Senhor. Assim como aqui a construção, né, desse templo, não das paredes, porque já tinha mais a construção assim que eu falo, de colocar os utensílios, de ter colocado cadeira, de ter colocado púlpito, a decoração, tudo levou um tempo, né? Mas quando o propósito é de adorar o Senhor, o propósito é de engrandecer o nome dele, de prestar culto e louvor a Deus, e de sentir a presença do Senhor, aí, irmãos, aleluia, Jesus, glória a Deus, tem tudo para dar certo. Assim foi aqui neste lugar, quando Deus colocou no coração do pastor de abrir esse templo. E nós sabíamos, né, desde o princípio, não estávamos aqui desde o princípio, mas a gente sabia que o Senhor ia habitar neste lugar, para receber a nossa oração, a nossa adoração. Então assim também foi aqui no templo que Salomão veio construir esse templo. E ele fez 7 dias de festa e celebrou o Senhor, porque tinha acabado de construir o templo, e ali tinha um povo separado para conduzir, né, as ofertas ao Senhor, para estar ali dando continuidade à obra do Senhor naquele lugar. Porque o povo levava sacrifícios, e os sacerdotes que ofereciam no altar os sacrifícios a Deus. E durante aqueles dias de festa, eles estavam ainda oferecendo, né, sacrifício ao Senhor. E aí a glória do Senhor aparece novamente a Salomão pela segunda vez e faz promessa. E aí é quando o Senhor fala para Salomão assim, ele fala assim: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu virei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra.
Porque muitas vezes, irmãos, nós fazemos alguma coisa assim que está não está agradando ao Senhor, e a gente pensa que Ele se afastou. Mas Ele deixa esse versículo aqui para que a gente venha lembrar que o Senhor é Deus de misericórdia, que Ele perdoa. Agora o importante é a gente não errar mais. Ele falou assim, ó: agora estão abertos os meus ouvidos, abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora eu escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. E quanto a ti, se andares diante de mim como mandou Davi teu pai, e fizeres conforme tudo o que te ordenarei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, conforme o concerto que fiz com Davi teu pai, dizendo: não te faltará varão que domine em Israel. Porém, se você se desviar e deixar os meus estatutos e os meus mandamentos que vos tenho proposto, e fordes e servires a outros deuses, e vos prostrares a ele, então os arrancarei da minha terra que lhes dei, e lançarei da minha presença esta casa que consagrei ao meu nome, e farei com que seja provérbio e mote entre todas as gentes. E desta casa que fora tão exaltada, qualquer que passar por ela se espantará e dirá: por que fez o Senhor assim com esta terra e com esta casa? E dirão: porquanto deixaram o Senhor, Deus dos seus pais, que os tirou do Egito, e se deram a outros deuses, e se prostraram a eles, e os serviram. Por isso, trouxe todo esse mal. E é o que a gente tem visto aí em algumas igrejas. Glória. Eles estão abrindo igrejas. A gente vê, irmão, esse ministério grande. O que tem de gente que está ali só por causa do movimento, por causa visando isso. E a presença do Senhor bem longe. A gente passou na frente de uma igreja ali, eu não vou citar o nome, e era uma louvor tocando e a irmã estava assim na frente. Eles olhou e falaram: o que é isso ali? Era um louvor lá tocando que parecia ser um rock, não sei o que era. E a pessoa estava lá fazendo uma dancinha ali na frente, que qualquer um que olhasse assim falava assim: essa igreja for igreja, eu vou entrar, porque o rock ali tá bom. Mas não pela presença de Deus. É por isso que chamam. É por isso que é cheio de jovens. Chama a atenção das pessoas, porque o povo quer isso. O movimento, né, a dancinha, imitando o mundo. As pessoas estão adaptando os ritmos, mudando dentro da igreja. E o Senhor fala aqui nessa palavra que se andarem na minha presença e se não se desviarem do caminho, eu habitarei nessa casa. Mas o que tem de gente que abrem as igrejas e estão levando o povo à perdição. O que oferece lá é praticamente o que o mundo oferece. E o Senhor, Ele não habita em templo aonde a adoração não condiz com a palavra. Mas o Senhor lembra a nós, através dessa palavra, que se nós continuarmos na presença dEle e adorar somente a Ele, fazer a vontade dEle e obedecer, Ele habitará nesta casa. Aleluia! Ele habitará no nosso meio. E nós veremos a glória do Senhor continuamente nesse lugar. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E se por um momento a gente pecar em algo, eu reforço mais uma vez esse versículo: se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra, sararei a sua vida, sararei a sua enfermidade, Deus amado, te limparei de tudo aquilo que te afasta da minha presença. Aleluia, glória a Deus. É uma promessa, irmãos, que o Senhor nos faz. Eu falo por mim porque eu já me afastei da presença do Senhor. Mas até quando eu estava no mundo, eu vi esse versículo. Quando eu estava afastada, eu vi esse versículo. E tudo aquilo que me lembrava, aquilo que Deus lançou no mar do esquecimento, mas o inimigo me lembrava para me atormentar, assim como Paulo, né, o espinho na carne.
Eu lembro que a gente viu uma série sobre Paulo Apóstolo, e eu não sei se é, porque a Bíblia não fala, mas nessa série fala que o espinho na carne de Paulo eram os tormentos, eram os sonhos que ele tinha das pessoas que ele veria, que ele mandava matar. E por diversas vezes ele caía no chão de cima da cama ou da pedra que ele estava dormindo, porque ele acordava em pavor, porque o inimigo lembrava a ele tudo o mal que ele fez para o povo de Deus. E ele orava, naquela série, ele orava, na série que a gente viu, ele orava e falava para Deus que esse espinho machucava ele e feria. Porque o pecado, quando a gente lembra do passado, o que a gente cometeu lá atrás, faz com que a gente sinta nojo, culpa, rancor por tudo aquilo que a gente praticou que não agradava a Deus. Meu Deus. Mas aí esse versículo reforça que se o povo que se chama pelo nome dele se humilhar e orar e se arrepender, ele sararia a terra. Aleluia. Então, irmãos, que nós íamos andar na presença do Senhor e adorar somente a Ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Andar nos caminhos da verdade, porque não tem outro caminho. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Oh, glória. E nós só iremos ter um encontro com Ele se nós permanecermos nesse caminho. Tu és lindo, Jesus. E aí, se você tem apresentado algo a Ele Oh, glória a e Deus. você não tem Que seria de nós? tido resposta, ou acha que Ele não está ouvindo, Ele fala assim, ó: agora estão abertos os meus olhos e atento os meus ouvidos à oração deste lugar. Glória a O Deus. Senhor não está, irmãos, com os ouvidos tapados. Ele ouve a nossa oração, Ele ouve o nosso clamor, e pode ter certeza que você vai ter a resposta que você Glória a precisa. Deus. Pode ter certeza que Ele vai responder. Então, irmãos, que nós venhamos nos humilharmos mais, que nós venhamos orar mais, que nós venhamos buscar mais a face do Senhor, Aleluia. para que nós venhamos sentir mais a glória dEle em Aleluia. nossas vidas, para que nós não venhamos nunca ser como essas igrejas que tem por aí, que só querem movimento, só querem multidão, porque isso beneficia, né, materialmente. Mas que nós venhamos ser, mesmo que seja um pouco, né, mas que a gente venha estar encaixado naquele versículo, onde há 2 ou 3 reunidos em meu nome, Ele estaria presente. Então, irmãos, que seja pouca quantidade, mas que seja a qualidade que o Senhor quer. Que sejam poucos, mas que tenha a presença dEle. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Meu Deus, Porque verdade. eu creio que aqui esse lugar está sendo caminhado conforme a vontade do Senhor. Glória a Deus. E eu creio, irmãos, que muito próspero e abençoado será essa casa de oração. Aleluia. Então que nós venhamos estar firmes na Aleluia. presença do Senhor. Sim, Jesus. Que nós venhamos confiar que o melhor Ele fará, porque Ele já está fazendo. Ele já está fazendo, mas o melhor Ele fará. Que nós venhamos andar na presença do Senhor continuamente. Que na frente nós não venhamos nos afastarmos da presença do Senhor. Porque Salomão foi meu muito Deus. próspero até o seu último dia de vida. Salomão foi um homem sábio, Aleluia. mas que nós íamos ter mais sabedoria do que Salomão, porque ele foi muito sábio. Mas no finalzinho da sua vida, a palavra diz que até nos últimos dias de sua vida, até perto de morrer, ele ainda oferecia sacrifício aos deuses pagãos por causa de suas mulheres, que não eram servas do Senhor. Mas que nós íamos ter sabedoria que ele teve assim no comecinho, porque no comecinho da caminhada tudo é fácil, né? O primeiro amor é maravilhoso. No primeiro amor a gente faz tudo para agradar o Senhor. Mas que nós não venhamos ficar com um finalzinho de Salomão, que se esfriou e se afastou. Mas que nós venhamos estar sempre como no primeiro amor. E que, como diz lá, né, em Apocalipse, lembra-te de onde caíste, arrepende-te e pratique as primeiras obras. Ou seja, volte ao primeiro amor. Então que nós venhamos estar nesse amor. E que nós íamos amar o Senhor assim como Ele nos ama. Não somente da boca para fora, não só de lábios, mas com todo o nosso coração. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Glórias a Deus.